estão? E é bastante interessante, o tema é bastante desafiador também. Então, queria chamar a atenção dos irmãos para o texto. Não sei se dá para ler aí, vou ler aqui, os irmãos vão acompanhando, por favor. 6, 33 a 37. 5. 5, 33 e 37. Também ouvistes o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo nenhum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. E o que disto passar vem do maligno. Deus eterno e glorioso, muito obrigado pela oportunidade que temos de mais uma vez meditarmos, estudarmos a tua palavra. Pedimos a tua bênção para a nossa sala, pedimos a tua bênção para esse tema, que o Senhor possa nos ajudar, que o Senhor possa esclarecer as nossas mentes a respeito do assunto. Em nome de Jesus. Amém. Bom, aí o texto-chave trazido pela nossa revista está em Tiago. Acima de tudo, porém, irmãos, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes, seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Bom, essa versão, existe alguma versão aí da Bíblia que ela é um pouco mais complicada, mas, por exemplo, a versão aqui, por exemplo, do NVI, ó, sobretudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Seja o sim de vocês, sim, o vosso não, não, para que não caiam em condenação. Então, só para esclarecer um pouquinho mais o tema. Ou seja, então o nosso tema de hoje é esse. Seja o seu sim, seja sim, e o vosso não, seja não. Não tem talvez. Não tem talvez. Bem, vamos ver aí. Queria saber de vocês. Alguém já precisou de reconhecer firma de algum documento em cartório? Todo dia, né? Reconhecer firma, tirar a cópia autenticada, Bom, meus irmãos, agora, o interessante de tudo, né? Acho que praticamente todos nós já passamos por isso. Agora, por quê que nós precisamos fazer isso? Por que nós precisamos reconhecer firma? Por que nós precisamos garantir de que foi aquela pessoa que assinou o documento? O cartório é um bom motivo, o cartório precisa sobreviver. Agora, e sobreviver bem, diga-se por sinal, né? Sobreviver. Agora, mas o fundamental também é o seguinte, porque na verdade, as pessoas não são críveis. Não dá para confiar em qualquer um, não dá para confiar em ninguém. Principalmente nos dias de hoje. Mas olha, então as pessoas realmente não são críveis, não são confiáveis. Então por isso que é preciso reconhecer firma. Por isso que é preciso autenticar. Não, quero ver se é você mesmo. Se a assinatura é sua? Ah, é. Ah, então o cartório reconhece? Reconhece. Ah, então tá bom. Porque realmente as coisas mudam muito. Uma época dessa, eu tive que fazer um memorial. Memorial é um currículo, onde tudo que eu disser no currículo, eu tenho que ter um documento provando. Né? Ah, eu fiz um curso de culinária. Ah, fez? Cadê o diploma? Está aqui.
Fiz um curso de vendedor. Ah, fez? Cadê o diploma? Está aqui a cópia do diploma. Autenticado. Então, não tem jeito. Então, você tem que demonstrar tudo. Por quê? Porque realmente nós precisamos ter documento comprovando tudo, porque realmente a nossa palavra não vale. Não vale. O nosso sim não é sim e o nosso não também não é necessariamente não. Sim. Eu ouvi contar uma história uma vez de um sujeito que ele comprou lá um bilhete de loteria, aí ele chegou lá no banco, disse, olha, eu vim aqui receber o prêmio aqui do meu... Ah, cadê o seu bilhete? Não, eu já conferi em casa, é ele mesmo. Ah, não, você já conferiu em casa e veio aqui buscar? Não, senhor, tem que trazer o documento aqui para verificar se é você mesmo. Não, mas eu já conferi. Pois é, não está autenticado. Bom, então o tema nosso hoje então é juramento. Juramento. Então, já começou aqui, né? Não jurarás falso. Bom, então nós vemos aí que antes, né? Antes dos cartórios, antes dos comprovantes, as coisas funcionavam assim. Só que, desde lá do começo, depois nós vamos ver alguns textos aqui, então já começou o juramento por isso. Então, quer dizer, o juramento, na verdade, ele começou antes desse negócio de cartório, para dar uma certa credibilidade à pessoa. Eu juro. Né? Abraão, depois nós vamos ver o texto de Abraão jurando. Vemos outras pessoas, né? Não, eu juro que isso vai acontecer. Então a pessoa jurava para dar uma credibilidade àquilo que ela dizia. Por quê? Normalmente, a pessoa jura por alguma coisa maior do que a gente. Olha, eu juro, né, depois nós vamos falar no termo juro por Deus, mas é comum, juro por Deus que isso aqui é mentira, é verdade. Juro por Deus que isso aqui é verdade. Então, se a pessoa jurou por Deus, e como Deus é muito importante, então é verdade. Né? Então, deve ser. Eu juro por Deus que é mentira. Então o juramento começou já há bastante tempo. Hoje, acho que o texto está aqui logo em seguida. Antes da gente ler o texto, eu queria fazer só um comentário aqui com os irmãos a respeito do comportamento humano. Eu estava lendo aí alguns comentários, não de agora, mas de outras vezes também, tinha lido antes também, que o pessoal da ciência, da área do comportamento humano, diz o seguinte, que o ser humano tem necessidade de mentir. Todo mundo mente. Isso, o pessoal da área aí, ó. Então, mentir uma vez ou outra faz parte do comportamento humano. É normal e todos nós fazemos, em maior ou menor grau. Eu fiquei apavorado, ai meu Deus. Aí comecei a analisar, é mesmo. E é mesmo, é maior ou menor. Às vezes a gente tem umas mentiras completamente desnecessárias. Gente, para que eu fui mentir? Não tinha a menor necessidade desse negócio. Né? Mas, então o ser humano mente. Isso me deu um certo pavor. Né? Isso me deu um certo pavor. O ser humano mente, é uma necessidade do ser humano mentir. Gente, aí depois nós vamos ler um texto lá de Apocalipse, faz assim, porque o lago de fogo é para todos isso, tudo aquilo, e todos os mentirosos. O lago de fogo é para os mentirosos. E todo mundo mente. Gente, lascou-se, né? Lascou-se. Como é que vamos fazer? Todo mundo é mentiroso e o lugar de mentiroso é no inferno. Pronto. Vamos ver. Essas mentiras comuns. Ô, Cida, vai lá em casa. A Cida fala assim, pode deixar que eu vou passar lá. Não vai nada. Ela nem pensou em ir lá em casa. Eu nem sei onde o cara mora. Né? Nem passei o endereço para ela. Então, coisas comuns. Eu cheguei atrasado. Cheguei adiantado. Eu perdi a hora. O despertador não tocou. Então, são
Mentirinhas comuns aí. Você perdeu a hora, despertador, me deu um mau chapéu. Ah, foi o trânsito. Pois é. Então, quer dizer, então, é por isso que a gente acaba concordando com o estudioso aí que falou que mentir é uma necessidade humana, em maior ou menor grau. Pois é. Engraçado tocar. Pois é, mentirinha santa. Tem sim. Olha, gente, às vezes eu fico pensando aqui, né? Por exemplo, Jesus Cristo, ele falou o seguinte: eu não vou responder isso aqui para vocês, porque vocês ainda não estão preparados para ouvir. Não é que ele mentiu, ele só deixou para depois. Omitiu. Agora, eu não sei se os irmãos poderiam me ajudar aí citando algum exemplo de mentiria santa, mas, por exemplo, né, a pessoa fala assim: Conceição, esse seu cabelo tá demais. Aí na hora que eu viro as coisas, aquele cabelinho dela. Pois é. Então esse é o caso da Raabe, né? Estava escondido. Bom, você que está falando. Deixa eu falar. Claro. Certa época eu estava arrumando os documentos da casa da minha tia. Aí, durante o processo, ela faleceu. E aí? Eu não podia falar que ela tinha falecido. E aquilo perturbava a minha paz. Senhor Jesus, o que eu faço? Um certo dia o advogado falou: onde que a sua tia está morando? Eu falei: a minha tia está morando em São José do Rio Pardo, e ela não vai sair mais de lá. Está na casa da irmã dela. Falei: que nada, minha tia morreu, ela está, por isso que ela não vai sair mais de lá. Então, agora contei a verdade. Minha tia faleceu, mas ela que me criou e eu tenho como provar. Tive que falar a verdade, porque aquilo estava culminando em mim. Não, a minha tia está lá com a irmã dela. Eles estão cuidando muito bem dela. Estava debaixo da terra. Então, meus irmãos, então esse é um tipo de... São os irmãos passaram 2 exemplos aí. Então, realmente é uma coisa bastante interessante, porque a gente acaba dando o nome de santo a alguma mentira. Bom, eu não sei se os irmãos gostariam de achar que mentira santa existe, que é verdade mesmo, que precisa ter. Mas o fato é que é mentira. É lógico que, então, às vezes eu uso esse pensamento de Jesus com respeito à omissão. Olha, não está na hora de falar ainda. Pois é, não está na hora. Olha, eu não vou responder. Eu, por exemplo, eu tenho como mania, né, a pessoa fala assim, faz uma pergunta, eu não vou responder essa pergunta, não. Não vou responder. Não sei se é sim ou se não, só não vou responder. Né? Não está na hora, não está preparado. Então, mas se a pessoa disser sim, tem que ser sim. Se disser não, tem que ser não. Ela estava no leito de morte e eu cheguei para visitar, ela falou assim: eu não estou bem melhor? Eu ia falar o quê, gente? Eu disse: você está bem melhor. Mas na minha cabeça eu pensei: está bem melhor, indo para o céu é bom, né? Mas não falei isso, né? Aí eu falei: você está bem melhor e você ficará cada vez melhor. A mulher morreu, não está melhor, porque ela foi para Deus. Mas eu não podia dizer que ela estava com uma aparência horrível. Seria cruel, naquele momento, eu falar isso para a pessoa. Eu tive que falar que ela estava com aparência ótima. Eu acho que em casa ela era santa ali, né?
porque eu menti, descaradamente. Mas eu menti para que ela se sentisse melhor. E ela ficou feliz, gente, ela abriu um sorrisão. A gente leu a palavra, cantamos os louvores, ela sorrindo. Eu saí dali gratificada. Aí a menina falou, Eliane, mas ela estava horrível. Eu falei, fica quieta. Entendeu? Fica quieta e canta junto comigo. E assim foi. E depois ela partiu para a eternidade feliz. Você achou que foi linda, né, gente? Eu não acho que isso foi errado. Me desculpa, mas eu não acho. O senhor quer falar? Queria aqui dar um exemplo do inverso. Um certo comentarista, âncora de jornal, falou que mentir não é pecado desde que não seja para tirar vantagem, para enganar, para fazer com que a pessoa que você está mentindo seja prejudicada, né? Por exemplo, o famoso 171, aquela pessoa que fala uma mentira para te tirar um dinheiro. Aí é pecado. Uma pessoa que mente para poder tirar vantagem de você, te usar. Aí é pecado. Mas em todos esses casos que foram falados aqui, eram mentiras, mas era uma mentira caridosa, para dar um conforto. No caso aqui dela, dar um conforto. Ai, eu não estou bem. Ah, está bem. Você sabe que não está, mas para dar um conforto, para deixar a pessoa tranquila. Então, eu creio que a mentira, esses mentirosos estarão de fora, lá de Apocalipse, são essas pessoas que usam a mentira para tirar vantagem, para tirar dinheiro, para se aproveitar, para dar golpe. Eu acho que esse de Apocalipse aí, os mentirosos, são esses. Certo. Faz favor para mim, leva para a Simone, por gentileza. Está na Galeria da Fé. Bom, eu me incomodo com essa coisa de mentira, ter mentira boa, mentira ruim. Mentira é sempre errado, sempre pecado. Não existe mentira santa, do mesmo jeito que não existe o xingamento santo que a gente chegou à conclusão na nossa aula. Né? Existem as palavras, enfim. Você, no caso da irmã lá, ela falou a verdade para a irmã, você está bem emocionalmente. Ela não foi específica em falar assim, ó, você está desfigurada, você está com aparência ruim. E tem coisas, né, que a gente deve falar, tem momento certo para falar e tem momento que não é certo. Então, você tem que ficar calado. Então, não tem que falar tudo o que pensa, mas, como a própria irmã falou no exemplo da Eliane ali, você está bem? Está, porque ela estava em paz com ela mesma, então ela está melhor. Então, ela falou a verdade, ela não falou mentira. Agora, se a menina tivesse perguntado, por exemplo, você acha que a minha pele está melhor e tudo, e ela falasse que sim, aí sim teria sido uma mentira. Então, não existe essa coisa de mentira do bem. Existem as boas palavras, as palavras corretas e ditas na hora certa. Né? Quando Jesus também, no caso que você falou, ele disse, não vou falar agora, Jesus não omitiu nada, porque a omissão também é um pecado. Ele simplesmente não falou, porque não era o momento. Ele diz, não vou falar, como no exemplo que você disse ali. Não vou te dizer isso agora. Uma criança que vem perguntar para mim sobre relacionamento sexual, por exemplo, não está na hora dele aprender. Então, eu vou falar, não, no tempo certo eu vou te contar. Não estou mentindo nem escondendo. Eu estou preservando a pessoa e dizendo, olha, na hora certa você vai ficar sabendo. Porque é mentira, toda ela é má. Se eu minto para o meu chefe que foi o trânsito que me atrasou e não eu que acordei tarde, eu estou mentindo. É errado. Eu deveria ter falado a verdade? Sim. Ou então, só assumir o erro. O problema da mentira é que, às vezes, a gente não quer assumir o erro, né? A gente não assume o erro da gente, quer inventar uma coisa para se proteger. Então, de qualquer maneira, quando eu invento uma coisa ou crio uma palavra para me proteger, é uma atitude egocêntrica, eu estou pecando, estou infringindo. Joia, obrigado. Você arrumou uma boa advogada, hein, Eliane? A Simone, ele salvou sua pele. Irmãos, olha, vamos andar aqui. Por que o juramento tornou-se importante? Porque realmente ele precisava compensar
essa necessidade. Então, o texto era para, vamos dizer assim, compensar a nossa necessidade de mentir. Não, olha, eu juro, realmente eu juro que eu estou falando a verdade. Né? Eu juro que eu estou falando a verdade. Então, apareceu. Historicamente foi aparecendo. Então, esses são alguns comentários que eu queria fazer a respeito da mentira. E depois, terminando aqui com isso. Ó, então, o juramento, ele apareceu, tornou-se importante por causa disso. Olha, para ver, né, para compensar um pouco dessa nossa... Eu estou dizendo a verdade. Eu tenho certeza que o que eu estou falando é verdade. Agora, para que a pessoa acredite, eu vou fazer um juramento. Um negócio solene, né? Uma coisa mais solene. Lá no Antigo Testamento era um documento. O juramento era um documento. Bom, exatamente. Agora, em Lucas 6, 45, diz assim, ó, o homem bom tira coisa boa do bom tesouro que está no seu coração. O homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Então, no fundo, o que a gente pode entender é realmente isso. Qual é a intenção? Qual é a intenção? A intenção é prejudicar? A intenção é magoar? A intenção é diminuir a pessoa? Né? Então, dependendo da intenção da pessoa, é isso aí. Agora, realmente, essa história do juramento aí, que é para dar uma certa oficialidade naquilo que nós estamos falando, isso também, né, faz parte. Depois, aí esse aqui que é o texto que eu falei para os irmãos aí, né, que o que me deixa apavorado é isso aí. Né? Mas aos covardes, os incrédulos, depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, está no mesmo balde, no mesmo lago de todos os mentirosos. Vai cair na mesma vala. Então, ou seja, o seu coração é mentiroso. Você está dizendo o quê? Você está exalando aquilo que é mal que está dentro do seu coração? Então está em pecado. O lugar deles é o lago de fogo que arde em enxofre, e esta é a segunda morte. Então, realmente, é bastante importante nós levarmos isso em conta hoje, irmãos. O que tem que ser levado em conta, o que precisa ser levado em conta é o que está dentro do coração. Você está querendo enganar? Pecado. Né? É produto da maldade que está no seu coração, que está exalando pela sua boca? Pecado. Então, é isso mesmo. Joia. Agora, só um pouquinho mais sobre os juramentos. A necessidade de uma fiança, uma referência a algo mais importante. Então, por exemplo, depois o texto de Jesus aqui fala assim, não jure. Você não pode jurar por Deus. Mas, de qualquer maneira, eu estou falando mais da parte histórica aí. Então, quer dizer, o juramento ele precisava dar uma confiabilidade naquilo que a gente estava falando. Então, ó, é uma referência a algo mais importante. Eu não sei, eu lembrei aqui da mãe. Eu juro pela minha mãe, não sei se vocês já são dessa época aí, né? Ao meu tempo, assim, eu juro pela minha mãe. Eu quero ver minha mãe sequinha na hora que eu chegar lá em casa, se isso que eu estou falando é verdade. Meu Deus! Eu quero ver minha mãe mortinha. Ai, gente, então quer dizer, o sujeito fala assim, que isso? O cara está botando a mãe dele em jogo, então deve ser verdade mesmo. Né? Então, juro por Deus, ou seja, a pessoa jura por alguma coisa que está acima. Acima. Então, é um compromisso que a pessoa está fazendo com alguma coisa que está mais acima. Então, isso aconteceu, né, desde lá do Antigo Testamento, depois a gente vai ver o texto aqui. Então, agora eu vou pedir os irmãos para ler para mim. Por exemplo, quem quer ler para mim, por gentileza? Gênesis 14, 22 e 23. Ô, irmão, obrigado pelo trabalho do microfone. O microfone está com ele ali. Fala o seu nome de novo, por favor. Charbel. Quem quer ler o texto? Ah lá, o Josias. Mas Abraão lhe respondeu, levanto minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui céu e terra, e juro que nada tomarei
de tudo que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas, eu enriqueci a Abraão. Pois é. Então, Abraão, né, ele jurou lá, que o Melquisedeque, então ele jurou, olha, eu juro por Deus. Levanta a minha mão para o Senhor. Então, realmente o que ele falou era verdade e ficou oficial. Então, até hoje aquilo vale. Então lá no Antigo Testamento já havia esse tipo de juramento. Então, é uma maneira de ter uma confiabilidade especial. E, além disso, há o juramento sobre os deveres sagrados. Agora, outra pessoa lê, por gentileza. Números 32. 1, 2, 3 e? 32. Ô, gente, cadê? Aí, a dona Ana aqui, por favor. Quando um homem fizer voto ao Senhor, o juramento para obrigar-se a alguma abstinência, não violará a sua palavra. Segundo tudo o que prometeu, fará. Segundo tudo o que prometeu, fará. Então, alguém prometeu, olha, eu vou cantar no coral. Vou fazer um trabalho para o Senhor. Então, aquilo que a pessoa se comprometeu a fazer, ela tem que fazer. Então, esse era um juramento que a pessoa fazia, se comprometendo a fazer um determinado tipo de trabalho, se comprometendo a desenvolver um determinado tipo de ministério. Né? Depois, o Novo Testamento fala isso também, né? Aquilo que você for fazer, faça com decência e com ordem, com capricho. Esmere-se no fazer. Né? Então, realmente, há um juramento que aparecia também na época de fazer o trabalho. Agora, importantes. Primeiro, os juramentos, eles não eram ordem. Ninguém era obrigado a fazer juramento. Ninguém era obrigado. Então, não tem nenhum lugar no texto sagrado que fala assim, olha, você vai ter que jurar. Não. Então, o juramento não era obrigatório. Ele era permitido. Agora, o grande problema era que a pessoa, né, inclusive esse texto que nós lemos aí, que a dona Ana leu agora, aquilo que a pessoa jurou, ele tem que cumprir. Então, o juramento é esse, olha, não era obrigado a fazer, mas se você fizesse, tinha que cumprir. Hoje também, não é obrigado, mas se jurar, tem que cumprir. Porque é um negócio solene, é um compromisso solene, né? Mesmo não sendo obrigado. Alguém leia, por favor, Neemias 5:12. Esse caso aí não é um juramento por Deus, mas veja só o que Neemias pediu. Então disseram, restituir-lhes-emos e nada procuraremos deles. Faremos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam conforme a esta palavra. Exato. Nós nos comprometemos a esse cara. Compromete? Então jura. Então Neemias é que pediu o juramento. Ou seja, naquele momento o Neemias parece que ele sentia necessidade de ter um compromisso maior, uma solenidade maior naquilo que aqueles profetas estavam prometendo. Né? Oi. Mas esse tipo de juramento nós ainda temos. Quando se forma, quando assume um cargo público, esse juramento ainda é feito. Não é sempre respeitado, né? Mas é feito. Certo, obrigado. Joia. Agora, gente, esse aqui, eu queria que nós parássemos um pouquinho para pensar. A respeito dos juramentos precipitados. Juramentos precipitados. Eu queria que alguém lesse bem pausadamente para mim esse texto de Juízes. Juízes 11, 30 a 36. Por gentileza, quem gostaria de ler bem pausadinho para a gente entender bem o que estava acontecendo lá, na época de Jefté. Juízes 11, 30 a 36. Obrigado. 30. O voto de Jefté. Jefté fez um voto ao Senhor e disse, se com efeito me entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro,
voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Assim Jefité foi de encontro aos filhos de Amon a combater contra eles, e o Senhor os entregou nas mãos de Jefité. Este os derrotou desde Aroer até as proximidades de Minite, 20 cidades ao todos, e até Abel-Queramim, e foi muito grande a derrota. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Vindo, pois, Jefité a Mispa, a sua casa, saiu-lhe a filha ao seu encontro, com adufes e danças, e era ela filha única. Não tinha ele outro filho nem filha. Quando a viu, rasgou as suas vestes e disse: Ah, filha minha, tu me prostras por completo. Tu passaste a ser a causa da minha calamidade, porquanto fiz um voto ao Senhor, e não tornarei atrás. E ela lhe disse: Pai meu, fizeste voto ao Senhor? Faze, pois, de mim segundo o teu voto, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Disse mais a seu pai: Concede-me isto, deixe-me por 2 meses, para que eu vá e desça pelas montanhas e chore minha virgindade, eu e as minhas companheiras. Consentiu ele: Vai. E deixou-a ir por 2 meses. Então se foi, ela com suas companheiras, e chorou a sua virgindade pelos montes. Ao fim de 2 meses, tornou ela para o pai, o qual lhe deu o segundo voto por ele proferido. Assim, ela jamais foi possuída por varão. Daqui veio o costume em Israel. Olha que negócio mais maluco, irmãos. Que coisa, um negócio tão impressionante. O Jefté, ele disse: olha, senhor, né? Se o senhor me der os amonitas lá, como a minha vitória sobre os amonitas, quando eu voltar, a primeira pessoa que você dá a porta, eu vou oferecer em sacrifício. Gente, negócio mais estranho, né? Como é que é a coisa mais precipitada que aconteceu, porque ele não tinha nada que prometer aquilo. Não tinha nada que prometer. Agora, eu queria que outra pessoa lesse para mim agora aquele texto de Herodes, outra promessa impensada. Mateus 14, 7 a 9. Outra promessa impensada que ele acabou tendo que cumprir depois. Mateus 14, 7 a 9. Entristeceu-se o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, determinou que lhe a dessem, e deu ordens e decapitou a João no cárcere. Pois é, a sobrinha dele chegou lá, né, toda alegrinha, bonitinha, etc. Eu queria pedir uma coisa. Pode pedir, o que você pedir, eu vou fazer. A mãe dela, pede a cabeça de João Batista. Eu quero a cabeça de João Batista numa bandeja. O rei, mas o que eu fui fazer? Né? Meu santo César, né? O que eu fui fazer? Mas aí ele tinha prometido, ele tinha jurado lá que ia entregar a cabeça, e teve que ir lá, mandou decepar a cabeça de João Batista e entregou para a menina. Juramentos precipitados. O texto de Provérbios fala isso. Pense bem, antes de prometer alguma coisa a Deus, pois você poderá se arrepender depois. Eu estou meio com medo aqui do meu filho. Ele prometeu que o primeiro namorado da filha dele ele vai oferecer em sacrifício. Meu, quem mandou ele ter uma menina, né? Olha, então obedecendo aqui, o primogênito namorado da minha filha, eu vou oferecer em sacrifício. Cuidado, filhinho. Bom, então, meus irmãos, é isso aí. Existem outros exemplos aí, eu só peguei 2 só para ilustrar aquilo que a gente está querendo falar aqui. Então, não é obrigado a fazer juramento, mas se fizer, tem que cumprir. E cuidado com as promessas precipitadas. Eu fiquei pensando um monte de promessa precipitada que ele faz. Senhor, a moça falou assim, se ele aparecer com a gravata borboleta, eu vou casar com ele. Gente,
O cara apareceu com a gravata borboleta, mas é mó, né, mó canalha. Né? O senhorzinho bem velhinho, gravatinha borboleta, todo encolhidinho. Boa coisa. Bom, então, promessa precipitada. Bom, então agora, meus irmãos, Jesus, por exemplo, logo no começo do versículo 33, ele fala assim, não jurarás falso. Qual é o problema? Por que o juramento era falso, meus irmãos? Porque é o seguinte, com o andar da carruagem, com o passar dos tempos, os fariseus, os estudiosos começaram a dar uma facilitada no juramento. Né? Por exemplo, o Evandro citou o caso aqui se a pessoa mentir, mas não for para prejudicar, tudo bem. Os fariseus também fizeram isso. Olha, é o seguinte, se você jurar em nome de Deus, você tem que cumprir. Mas se você jurar em nome de outra coisa, tudo bem, aí não precisa cumprir. Né? Depois, outro texto, olha, se você jurar pelo altar, não tem problema, mas se você jurar pelo ouro que está no altar, você tem que cumprir. Então, Jesus explicando melhor esse negócio aqui. Mas o fato é esse, que os fariseus, eles foram dilapidando o conceito, de tal maneira que chegou um certo momento que podia jurar. Então, por isso que ele falou, você não pode jurar falsamente. Porque os próprios ensinadores, os próprios mestres do tempo, ensinaram que não vamos ser radicais. Vamos facilitar a vida aqui do povo. Se você jurar por aquela cadeira ali, tudo bem. Então, a cadeira não tem nada a ver com isso. Então, não precisa cumprir. Mas o fato era esse. Então, Jesus falou, aquilo que você jurou, você tem que cumprir. Né? Por exemplo, já fez Mateus 5,33, mas então leia, por favor, outra pessoa. Leia, gente, Mateus 23, 16 e 18, só para a gente ganhar um pouco de tempo. Mateus 26, falando sobre o mesmo tema, 23, 16 e 18. Um de cada vez. 23. Ai de vós, guias cegos, que dizeis, quem jurar pelo santuário, isso é nada. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. E dizeis, quem jurar pelo altar, isso é nada. Quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Está vendo? O cego ensinando isso. Se você jurar pelo altar, não, tudo bem. Agora, porque o altar, afinal de contas, foi construído pela mão humana. Agora, o ouro, não. Ou seja, os ensinamentos esquisitos, que no final das contas, Jesus disse, olha, vocês não podem jurar falsamente. Quer dizer, não jurarás falsamente. Só que depois ele complementou, né? Na verdade, o que eu estou querendo dizer para vocês é, não jureis. Não jureis. Então, essas observações importantes. Agora vamos ver para nós aqui. Aí o texto básico é, mas eu lhe digo, né, de novo, eu lhe digo, não jurem de forma alguma, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, que é a cidade do grande rei. E não jure pela sua cabeça, porque você não pode tornar um fio de cabelo branco ou preto. Então vamos lá. Pelo céu. Você não pode jurar pelo céu, não tem nada a ver você jurar pelo céu, você não tem autoridade nenhuma sobre o céu. O céu é de Deus. Né? O céu é de Deus. Então não tem sentido nenhum. Nem pela terra. A terra, como diz o próprio texto, a terra é o lugar onde Deus pisa. Tire a sandália dos teus pés, porque onde você está pisando é santo. É o lugar que Deus pisa. Você não pode jurar pela terra, ela não é sua, é de Deus. Você não pode jurar nem por Jerusalém, que é a cidade do rei. Não, Jerusalém não é sua. Jerusalém não foi feito pela sua mão, você não pagou para fazer. Jerusalém é a cidade, né, que Deus permitiu a construção. Não jure pela sua cabeça. Não jure pela sua cabeça. Você não pode fazer com que um fio branco fique preto ou que um fio preto fique branco.
Você não tem autoridade para isso, não é seu papel, não está na sua alçada. Você não pode jurar por isso. Né? Bom, mas então no final das contas, né, o que ele disse? Olha, não jurar. Não é para jurar. Então, ó, é o texto mais ou menos que nós, de 16 a 22, é o texto que todo mundo precisa. Então a gente já viu. Olha, não é para jurar, porque no final das contas o pessoal estava ensinando coisa errada. Não é para jurar. Então, meus irmãos, não é para jurar. Eu não sei mais o que falar a respeito disso, porque o texto está falando, não é para jurar, e pronto. Por quê? Porque no final das contas, por que jurar? Afinal de contas, você é verdadeiro ou não é? Você está falando a verdade ou está falando mentira? Se você está falando mentira, você fala assim, eu juro por Deus. Gente, mas jurar por Deus, o que é? É o seguinte, eu estou jurando por Deus, que Deus vai confirmar aquilo que eu estou falando. Você está mentindo. Claro, Jesus é que disse. Não sou eu não. Não sou eu que está falando não. Tá, o texto de Jesus fala, não jureis, de modo nenhum. Seja o seu sim, sim. O seu não, não. O que vier disso... Não podemos usar a palavra jurar. Exatamente. Verbo jurar, né? É o que Jesus está ensinando aqui. É, tá bom. Curto e grosso. Pois é. A partir de... Até hoje. A Simone. A Simone, por favor, quer dar uma palavrinha também. Não jurar porque a gente não consegue cumprir, né? Eu acredito que desde o Novo Testamento, você pode jurar, mas você tem que cumprir. Então, assim, a lei, ela veio para organizar, vamos dizer assim, né, o povo judaico. Mas, na essência, ninguém consegue cumprir. Porque mesmo o Jefté, ele cumpriu, mas o coração dele estava muito longe daquilo. Então, assim, ele não fez do jeito que ele prometeu. Não fez com alegria, né? Jesus diz, olha, vocês não devem jurar, porque vocês não vão nunca cumprir o que vai... Nós não temos capacidade, nós temos condições. Então, ele amplia essa lei dizendo, não jurem, porque vocês não serão capazes de cumprir. Então, o que você vai fazer, diga sim, e o que você não vai fazer, diga não, e seja isso certo. Porque se você vai falar uma coisa que você não tem capacidade de cumprir, então não fale, porque você vai estar mentindo para você mesmo, para o próximo. Vamos lá no cantinho, por favor. Samuel, eu entendi o que você falou, concordo. Só que a gente se depara em várias situações na nossa vida que a gente faz um juramento. No casamento, no altar, você está jurando. Prometo na fidelidade, na doença, é um juramento. Quando a irmã falou, quando a gente se forma, você está fazendo um juramento. Dependendo da profissão, você faz um ato solene lá, é um juramento. Tem trabalhos que a gente faz, por exemplo, quem trabalha faz uma tradução juramentada. Você está fazendo, você está comprovando que aquilo que você... Então, são várias situações que a gente se depara. O que você está falando? Eu juro que eu vou fazer. Isso é uma situação. Mas tem outras que o nosso dia a dia da vida, a gente, querendo ou não, a gente está fazendo um juramento, uma promessa, né? Olha, eu estudei um pouquinho, não queria entrar muito no detalhe, mas, por exemplo, sobre juramento e promessa. Né? Então, em algum sentido, o juramento e a promessa é quase a mesma coisa. Mas, em termos teóricos, ou em termos de português, o juramento é um negócio mais solene. A promessa é um pouco menos solene. Então, por exemplo, você vê a palavra promessa até no Novo Testamento o tempo todo, porque prometeu, promessa. Então, quer dizer, mas de qualquer maneira, quando eu me comprometo, eu faço uma promessa, eu também sou obrigado a cumprir. Quer dizer, então, em certo sentido, o irmão tem razão, porque, por exemplo, eu estou fazendo uma promessa, eu vou prometer para ela que vou amar até morrer. Preferencialmente até que ela morra, né?
Então, vou prometer uma mala até que ela morra. No final das contas, eu falo isso porque a gente acaba morrendo primeiro mesmo, mas paciência. Então, foi embora, né? Então, mas enfim, o que nós prometemos, eu tenho que cumprir. Prometeu, tem que cumprir. Então, jurou, tem que cumprir também. Agora, então, em tese, a promessa é um pouquinho menos formal. Mas, de qualquer maneira, é um compromisso que nós fazemos. O irmão tem razão, né? Eu juro, na hora que eu me tornar advogado, eu vou fazer isso, aquilo. Então, realmente é sério. Então, ou seja, a pessoa se obriga a cumprir. Então, quem fez direito, engenharia, que fez o juramento, se lembra, olha, você vai ser cobrado por esse juramento que você fez no dia da sua colação de grau. Diga. Então é feito um juramento. O atleta faz um juramento. Então aí a gente tem que saber dividir as coisas, né? Separar. Ou então tem que explicar direito. Ó, jurou, tem que cumprir. Jurou, é obrigado a cumprir. Não pode pular fora. Carlos. Acha que jurar é qualquer coisa, né? Exatamente. Tem razão. Banaliza a história. Eu evito até fazer promessa. Jurar, eu realmente nunca tive essa prática, sempre tive esse ensinamento e nunca tive essa prática de jurar. A não ser essas questões oficiais, vamos dizer, que você acaba sendo obrigado a fazer, né? Mas mesmo promessas. E geralmente você promete algumas coisas quando você está meio apertado, né? Alguém está te cobrando alguma coisa, alguém, né? Está te colocando na parede, você vai lá e promete. Cuidado. A gente, às vezes, acaba entrando em fria, né? Porque a gente não tem controle. O texto que o irmão colocou ali, né, que a gente não tem controle sobre o céu, sobre a terra. E eu gosto muito do ensinamento de Tiago, que ele fala o seguinte, atendei agora, pois vós dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida, sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, mas também faremos isso ou aquilo, né? Então, nós nem sempre temos controle sobre todas as coisas. Não temos. Se o Senhor quiser, não somente viveremos, mas faremos isso ou aquilo, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente fala. Não, né? Às vezes você, né, na hora que você for apertado, cuidado. Não fique prometendo, não fique, né, falando, não, eu vou fazer isso para você. Cuidado, né? Às vezes, eu tenho uma lista de coisas lá para fazer, justamente porque eu prometi. Não, boa intenção às vezes, né? Mas às vezes, nem sempre você consegue cumprir. Claro. Né? Eu, às vezes, até acho que o casamento deveria ser feito lá no gabinete. Aquela hora que o noivo promete para a moça, deveria ser feito lá no gabinete. Só o pastor e os dois. Porque aqui no meio daquele povaréu, aquela muvuca, você promete e nem está lembrado o que ele prometeu mesmo, né? Foi um padre. O padre falou para ela que se ele prometia ser fiel na doença, na saúde, né, até que a morte os separe, ela virou e falou assim, não, essa parte final não falo, não. Eu vou até um certo ponto. Até um certo ponto. Porque... E ela falou, por que falar em morte no momento de festa? Ela ficou revoltada com o padre. Então, esses juramentos, que meu marido é militar, já fez vários juramentos à bandeira, minha filha fez vários juramentos à bandeira, então tem até crentes, né, aqueles crentes mais espiritual, que dizem que é uma adoração à bandeira, que é idolatria, essas coisas, né? Então, eu acho que esse juramento, ele tem razão, esse juramento banal, que tu fica toda hora falando, eu juro por isso, eu juro por aquilo, é esse banal que Jesus condena.
A banalização saiu do juramento. Mas o juramento solene, que são as promessas solenes, eu acho que é válido. Exato, desde que cumpra. Então, já comentamos a respeito daquilo ali, ó. Então, jurar em nome de Deus, Deus sabe tudo o que você está falando. A ordem é essa, não jureis. Lembra? Não jureis, é imperativo. Não é para jurar. Ó, o pessoal está jurando falsamente aí e tal, não é para jurar. Não tem nada a ver. Evitar. Finalmente, qual seria então, por exemplo, eu fiquei pensando, qual seria, o que Jesus estava querendo ensinar com aquilo? Então, o alvo, exigir veracidade em tudo que for dito pelo ser humano. Tem que ser verdade. Não precisa carimbar, não precisa reconhecer filho, não. O que você disse é verdade. O que eu disse é verdade. Bom, às vezes eu costumava dizer o seguinte, que a minha identificação, consagração para o trabalho do Senhor aconteceu por causa de um ensinamento que a gente tinha em casa, que a mamãe era meio radical com esse negócio de mentira. Pegava a gente mentindo, o pau quebrava, né? Então, realmente, eu aprendi a não mentir. Aí, qual que foi o meu problema? Quando eu mudei para Goiânia, eu estava afastado da igreja e tal, mas tinha uma coisa que eu não faltava nunca. Eu sempre ia à escola dominical. Ia dormindo, às vezes ficava até 4 horas da manhã na gandaia, estava dormindo na escola dominical, mas eu ia. Por que eu ia? Porque a mamãe falava assim, chegava e falava assim, Samuel, você está indo da igreja? Tenho. O que eu não queria era chegar lá em casa e dizer para ela que tenho e não estava indo. Porque se eu dissesse para ela que não estava indo, ela ia ficar triste. Se eu dissesse para ela que estava indo e não ia, eu estava mentindo. E eu aprendi que mentira era errado. Então, numa dessas da escola dominical, Jesus falou no meu coração e estou aqui até hoje. Glória a Deus. Vamos ver se a Eleusa vai confirmar isso aqui. E esse negócio da minha mãe, a educação é um negócio muito sério mesmo, não é só com Samuel. Lá em casa, todo mundo, se falou, a gente pode acreditar, porque na época, se ela pegasse mentindo, era uma confusão tão grande. Pau quebrava. Pau quebrava. E com relação, já aqui, para ele não andar muito, com relação a juramentos, eu acho que as pessoas que sentem necessidade de jurar por qualquer coisa é que a palavra não tem muita credibilidade. É uma forma de imprimir credibilidade que não há. Exato. O Beto, por favor. Bom, quando a gente vê essa relação do sim, sim, não, não, é a ideia de ter credibilidade, como você falou, né? Assim, na minha convivência, nas minhas relações pessoais, o que eu digo seja verdade sempre, eu não vou precisar jurar, as pessoas não vão desconfiar da minha palavra. Quando eu vejo a ideia dos juramentos, né, como falou, a bandeira, o juramento na formação profissional, tudo mais, é que não é uma desconfiança em relação a mim, é desconfiança em relação à sociedade. Então, todo mundo que se forma, todo mundo que faz determinada situação, vai cumprir ou vai dizer esse juramento, não porque estão desconfiando da palavra de uma pessoa, mas porque desconfia no geral. Aham. Mas a ideia de falar sempre a verdade, ou de ser sempre verdadeiro, você, pessoalmente, individualmente, vai ter sempre credibilidade. Exato. Obrigado. A palavra do cristão não precisa de juramento, pois o que ele fala deve ser suficiente para que o ouvinte acredite. Tem que ser, né? O que o Beto acabou de falar. O que nós falarmos, o que nós dissermos, deve ser crível. Né? Deve ser digno de crença. O Sermão do Monte foi feito por Jesus para mostrar que a qualidade de vida do cristão deve exceder em muito a dos fariseus. Naquela época lá. Meus irmãos, então nós estamos estudando aqui o Sermão do Monte, são diversos assuntos que estão sendo abordados.
Mas sempre isso é verdade. Olha, o Sermão do Monte, então Jesus estava fazendo com que a vida do cristão fosse excelente, fosse melhor do que a vida dos outros. Então, aquilo que a pessoa praticava era acima, estava superior àquilo que os fariseus e o pessoal da época lá ensinava e fazia. Então, Jesus ele veio para melhorar, veio para fazer com que as coisas acontecessem de maneira perfeita e completa. Né? Então, o Sermão do Monte é para... Então, geralmente eu faço propaganda aqui do estudo, né? Então, quem não tem a revista podia conseguir, porque realmente esse ensinamento de Jesus ele foi agrupado de uma tal maneira que é completo. Ele precisa de ser bastante estudado, e nós precisamos entender direitinho o que o Senhor está dizendo. Agora, para terminar, então a minha parte, né, a minha frase, prometeu tem que cumprir. Não está escrito lá na Bíblia, mas prometeu tem que cumprir, jurou tem que cumprir. Então lá fala assim, não jureis, mas se jurar tem que cumprir. Agora para mim é só, prometeu tem que cumprir. Né? Diz as músicas do... Ajoelhou tem que rezar, puxou da faca tem que sangrar. Então, quer dizer, é verdade. Tem que ser verdade. Então, não tem jeito. Se a pessoa falou, a pessoa prometeu, ela tem que cumprir. Oi? Violência não, né? Violência não. Mas é isso. Então, se a pessoa realmente ela se comprometeu a fazer aquilo, tem que cumprir. Né? Então, um bom domingo a todos. Deus os abençoe. Né? Que é o único jeito que eu vi de a gente segurar a língua, né? Bota um prego nela aqui, aí não tem jeito. Meus irmãos, que Deus abençoe, um bom domingo, feliz Dia das Mães a todos, né? E que realmente o Senhor esteja nos abençoando. Exatamente. Quem está com o microfone aí? Chabel, por favor, faz oração para a gente, para terminar a nossa aula, por gentileza. Pai de amor, bondade, eu agradeço por esse tempo precioso em que estivemos em família, compartilhando a Tua palavra. Agradeço ao professor que ministrou e também a todos os irmãos, porque aqui é um lugar onde se ministra uns aos outros e que todos sejam edificados. Amém. Eu agradeço por todas as mães, agradeço, Senhor Deus, por todos os benefícios que o Senhor tem feito através das mães e o que o Senhor tem feito pela Tua bondade. Amém. Que o Senhor agora nos despeça em paz e nos livre de todo o mal. Em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigado a todos pela atenção, obrigado, meu irmão, pelo seu trabalho de hoje, foi excelente.